E nós estamos aqui agora com a Maria Emília Faganiello, alemã, legítima, assim, germânica. Italiana. Tudo bom, menina? Tudo bom? Prazer te receber aqui. Prazer. PH2. Sim, do PH2 Estado de Teatro. PH2 Estado de Teatro. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Vocês têm um sistema muito legal de trabalho, que é essa coisa das pessoas passarem pelas funções. Por exemplo, você era atriz do outro espetáculo, como é que é isso? Exatamente. O espetáculo Átridas, ele é o terceiro espetáculo do grupo. O primeiro foi o primeiro foi Manter em Local Seco e Arejado. que a gente trouxe aqui, aquela da piscininha, aquele negócio todo, dava banho nas pessoas. Nesse espetáculo eu era atriz. Você era atriz. Isso. Aí no segundo espetáculo, que é o Mantenha Fora do Alcance de Crianças, já um outro ambiente, mas tinha cacos de vidro no chão. Cacos de vidro no chão. Era Vocês uma gostam de viver festa, perigosamente, né? Isso. Eu também era atriz. E nesse espetáculo Átridas a gente inverteu algumas funções. Então eu fui para a direção, o Rodrigo Batista, que foi o diretor. A direção, isso, dos dois espetáculos anteriores, é agora ator nesse Entra algum espetáculo ator. Átridas. Por exemplo, a Paola Lopes, que foi atriz no primeiro espetáculo, diretora de arte no segundo, é atriz no Átridas agora. A Catarina São Martinho, que é a dramaturga do Átridas, foi atriz do Mantenha. Então, a gente, em cada trabalho, a gente repensa as funções, repensa qual que é o interesse, o projeto que a gente vai desenvolver. E aí, com isso, se tiver que trocar de função, não tem problema. E aí, como é que funciona? As pessoas se candidatam? Né? Não, na verdade, foi algo natural que aconteceu. O grupo, quando a gente se formou em 2007, ainda dentro da Universidade de São Paulo, o Rodrigo fazia... Todos vocês são de lá? Todo mundo é de lá, isso, todo mundo. Nós não somos da mesma turma, cada um de turma diferente, mas nos encontramos na universidade, em 2007, quando a gente formou o grupo, né, a partir do Manter em Local. E na ocasião, o Rodrigo estava fazendo uma matéria de direção, então ele que guiou e começou esse processo. No caso do Átridas, eu também fazia direção, apesar de também trabalhar como atriz. O Átridas foi um processo que começou na minha formatura de direção teatral. Então, nesse momento, eu falei, como eu tenho que fazer esse projeto, como a gente já tinha trabalhos desenvolvidos com o grupo, interesses em comum, aí a gente resolveu, não, então vou eu para a direção, e aí, vou aí chamar o Rodrigo para fazer a atuação, e aí a gente foi desenvolvendo dessa maneira. Isso é ótimo, né, bicho? Porque dá para todo mundo a possibilidade de experimentação mesmo, em vários, né? Exatamente, experimenta, dá mais brigas, dá brigas diferentes. Briga, né? Sim. Se você não ia fazer assim. Mas também é muito interessante, porque a gente se coloca em novos desafios e também questiona algumas coisas que a gente achava que eram certezas antes e de repente no novo processo isso muda também, né? E foge daquela coisa de sedimentar ideias, exatamente. Né? Dizer, você já sabe qual é o estilo daquele diretor, você já sabe qual é porque isso acaba acontecendo naturalmente, porque a gente acaba tendo o mesmo vocabulário, por termos vindos do mesmo lugar, convivemos muito juntos, então às vezes parece que a gente fala tudo igual, aí vem uma pessoa diferente e fala, nossa, o que vocês estão falando? Então, às vezes, esse tipo de coisa é interessante, assim, pra gente se rever também. Átridas, essa palavra é legal, né? Átridas. O que são os Átridas? Quem são os Átridas? Átridas vem da família do Atreu, né? Que é a família que a gente conta um pouco essa história. Que é do Agamenon, da Clitemnestra, do filho Orestes. Tem o Egisto, que é o amante aí da Clitemnestra, que é uma história que parte de um mito grego. Que se chama Oresteia. Isso, que conta toda essa história, essa saga. Conta essa saga, exatamente. Na verdade, a gente pega o Átridas, ele é o finalzinho da história dessa família, dos Atreus, que é quando o rei Agamenon retorna de Troia, da guerra de Troia, exatamente. E ele encontra a Clitemnestra, é bem recebido, com pompas e festas. O rei está voltando. O rei está voltando, exatamente. Só que, na verdade, essa festa, a Clitemnestra prepara para matar o Agamenon. Ave Maria, essas tragédias gregas são cheias. Afinal, estamos falando de uma tragédia grega. De uma tragédia grega, né? São cheias desses lances de traições. Traições, e enlaces, assassinatos. Por que ela mata o Agamenon? Porque 10 anos antes do Agamenon ir para Troia, Agamenon e todos os soldados, todos que estavam indo para Troia, eles acabam ficando parados em uma ilha. E nessa ilha não tem mais vento. Então não tem como os navios continuarem para conseguirem ir para Troia. Só que então uma deusa diz, tudo bem, Agamenon, você quer que volte a ter vento? Você precisa sacrificar alguém ou uma virgem.
a Agamenon acaba escolhendo a sua filha, Ifigênia. E convida a Ifigênia para ir a essa ilha e prepara... para Aulis, exatamente, obrigada. E prepara uma espécie de uma festa, dizendo que Ifigênia vai se casar com um grande herói, com Aquiles. Então a Clitemnestra vai, prepara a filha, leva ela para a ilha, né? Então toda esperando uma grande festa, e na verdade é para o sacrifício de Ifigênia. Então isso para ela não foi muito interessante. E aí por isso que quando o Agamenon volta da guerra, ela prepara essa armadilha para ele. Agora você contando essa história toda, a gente já visualiza aquele coro grego, aquelas pessoas vestidas com aquelas túnicas, aquele negócio, tal, não sei o quê. Exatamente. Vocês viraram isso de ponta cabeça. A gente vira isso e tenta olhar de uma outra maneira. A gente foi para esse mito porque tem uma coisa que o grupo estava desenvolvendo uma pesquisa a partir da tragédia. A gente tentava se perguntar, será que a gente pode ainda falar de tragédia hoje? Nos dias de hoje? Como que a gente pode dizer sobre a tragédia? Isso ainda nos atinge de algum modo? Então, os outros espetáculos têm um pouco esse pano de fundo, essa pesquisa sobre a tragédia. No terceiro espetáculo, no Atlas, a gente falou, vamos enfrentar um mito de uma vez por todas. Né? Porque vamos pegar a tragédia. Vamos pegar isso e entender. E justamente para a gente tentar entender como que isso funciona hoje, a gente olhou para esse mito de um modo mais próximo. Não tentando criar aquele ambiente grego, ou o imaginário que a gente tem, porque na verdade a gente não... isso vem de filmes, vem de outras montagens, mas a gente não pode dizer que realmente... hollywoodiano em cima exatamente, disso, né? Eles estavam ali de branco, sempre, né, daquele modo. Será que era assim mesmo? Exatamente. Então, a partir disso, a gente, durante o processo de construção do espetáculo, que durou mais ou menos de 2 anos, de criação e processo em sala de ensaio, criação de dramaturgia, a gente resolveu atualizar num sentido de como cada ator enxerga inicialmente a sua personagem. E a gente percebeu que logo de início tinha um caráter familiar, que era o que nos aproximava desse mito. Então a gente estava falando de uma família, de um casamento, das relações familiares. São coisas que continuam existindo, né? Exatamente. Famílias, casamentos, filhos, filhas. E de relações familiares em que a gente continua amando, mas tem sempre uma questão, né? Mas a gente continua sendo traído, né? Então essas forças, né, que fazem parte do ser humano, foram um pouco a partir daí que a gente olhou esse mito. E logo depois, num outro momento do processo, a gente resolveu, vamos encarar esse material trágico no sentido de... a gente já tinha lido as peças do Ésquilo, né, que é uma trilogia que ele fez, que conta um pouco esse momento do houve uma outra montagem recentemente do Oresteia, do Folias, que fez? Do Folias, e também teve uma que o pessoal do... ali da Augusta também. Desculpa, não vou lembrar agora. Uma, né? Não, no TUSP, teve uma época que a gente foi para lá também apresentar. Então é um mito que sempre, né, ele é retomado de algum modo. Então a gente parte, como cada ator visualiza a sua personagem para hoje, e a partir disso, esse aspecto familiar, mas a gente precisa contar esse mito. Né? E a dramaturgia. Exatamente. Então a gente tem como base a trilogia do Ésquilo, que é o Agamenon, Coéforas e Eumênides, que conta um pouco esse momento, desde quando Agamenon é morto, até a morte da Clitemnestra, para o seu filho Orestes, e o julgamento do Orestes. Mas a gente também tem algumas outras referências, como Fogos, da Marguerite Yourcenar, que fala um pouco de alguns aspectos da Clitemnestra, um livro Cassandra. Quer dizer, leituras sobre o mito, exatamente. Então a gente pega as tragédias, pega leituras sobre o mito, e coisas que não são próximas. Põe no liquidificador. Demora uns 2 anos tentando organizar tudo isso. Exatamente. É um material vastíssimo. Muito. Né? E cada hora que a gente olha para ele, parece que ele abre novamente. Exatamente. Né? E principalmente nesse processo, quando o ator coloca coisas dele no próprio personagem. Né? Ele vai acrescentando suas vivências, suas experiências. Exatamente. Tal, né? E aí, para um artifício que a gente encontrou, para começar o espetáculo, é criar uma espécie de uma festa. Aliás, a gente tem umas imagens aí, vamos pedir para a Lana colocar as imagens, aí você vai comentando em cima o que está rolando lá. A gente percebe, que desde a entrada do público... Isso, a gente tem uma recepção. Essa é a Clitemnestra. Olha, Cli. A Paula Lopes que faz.
a Ifigênia. Vocês usam um espaço de arena, né? O público fica em torno da peça, né? Em volta. A gente cria, nesse espetáculo a gente não tem nenhuma cenografia fixa, a gente tem esse espaço em arena para tentar criar essa proximidade com o espectador. E a gente diz também que é muito um espetáculo de ator, onde toda a construção visual que o espectador vai criar ao longo do espetáculo se dá pelo texto do ator, pela relação do ator com a outra personagem, com o espectador. Legal. São quantos atores? Bastante gente também. São sete atores, isso. Ali o Agamenon, que é o Rodrigo que faz. O Rodrigo ali no Agamenon. Essa Ifigênia, que é a Júlia Moretti quem faz. Então vocês percebam que tem um figurino contemporâneo. Exatamente, A gente tentou então encontrar uma espécie de Isso é o Orestes, quando o Leonardo fazia. Agora nessa temporada a gente teve uma modificação, quem faz é o Bruno Moreno. A Cassandra, quem faz é a Paula. Essa música que a gente está ouvindo no fundo, ela rola na peça? Sim, ela rola na peça, exatamente. Essa música é uma espécie de um leitmotiv do personagem Egisto. Egisto é o amante de Clitemnestra. Só que ele é uma espécie de showman. Então ele entra, quando ele entra, o espetáculo começa, num determinado momento, depois de umas 3, 4, 5 cenas, ele entra, vem de uma porta com fumaça e corre, pega o microfone e fala com os espectadores. Ele é realmente um showman. E essa música, quando acontece a morte dele. Então, quando é uma apoteose, uma coisa... da sua trajetória mítica, acontece numa apoteose. Agora me diga uma coisa, nem todo mundo conhece esses mitos. Exatamente. O público de hoje em dia, por exemplo, está muito distante desses mitos gregos, tal, não sei os mais evidentes, Édipo, outra coisa que você tem uma leitura simplificada, mas tem alguma relação. Né? Isso pra Clitemnestra, Orestes, por exemplo, já são uns caras mais estranhos, assim, né? Isso pra gente sempre é uma preocupação. No começo do processo, a gente tinha muito esse retorno do público. A gente fez muitas aberturas públicas, né? A gente gosta de trabalhar um pouco assim, porque o público também ajude na construção do espetáculo. A gente também encontrava essa resposta de, nossa, não estou entendendo, mas o que vocês estão falando mesmo? Meu Deus, o que é isso? Tem esse cara aí. Quem é esse cara mesmo? Né? Que nome é esse que vocês estão dizendo? Então, de ter trazido para uma festa e num caráter familiar, onde as relações você consegue identificar, então uma relação entre o marido e uma mulher, o amante, a filha, uma filha que é mais distante, que é no caso da Electra, que ela olha a mãe de longe, né, porque tem a ver com o mito dela, mas então não está concordando muito com o que está acontecendo. Então, nessas relações familiares que são comuns, a gente também consegue pegar o espectador. E uma outra coisa, isso, a gente vai amarrando, costurando a história. E uma outra coisa é que, ao longo do espetáculo, a gente vai dizendo sobre o mito, contando um pouco ele através de cenas, através de falas. Um prólogo em que quem começa é a personagem Ifigênia, em que ela recepciona o público e diz, de algum modo, o mito, né, as frases principais do mito. Então, que é esse retorno de Agamenon, quando Agamenon retorna, Clitemnestra o mata. Quando Clitemnestra mata Agamenon, o filho Orestes tem que voltar para matar Clitemnestra. Então, esse fio que é o que a gente pode ter como a base desse mito, ele é contado no prólogo e depois, ao longo do espetáculo, ele é retomado tanto em cenas e quanto em falas também. Porque cada um desses personagens aí desdobra numa série de relações. Cada personagem é um mito em si. Você citou Electra, por exemplo. A Electra, tem toda uma história. Exatamente. Ela é a filha que, por perceber que Clitemnestra, nesse tempo em que Agamenon está fora, Clitemnestra acaba, que ela que fica com o poder do reino, ela acaba, né, utilizando desse poder. Então, ela tem esse amante, mas também não trata, né, os seus súditos de um modo tão cordial assim. Então, Electra observa isso. E também, com medo de Electra, de algum modo, se vingar de quando o Clitemnestra matasse o pai, Clitemnestra coloca a Electra de canto. Então, ela é isolada, ela é colocada como uma espécie de serviçal, né? E que na nossa leitura a gente cria, na verdade, ela está distante. Até metade do espetáculo, que ele é dividido em 2 atos. Até metade do espetáculo ela está numa posição distante, somente observando todos os outros ali em arena, em ação. Mas ela é uma espécie de guerreira do nosso tempo, uma espécie de Nikita, uma figura muito
que está ali bolando... Está distante, mas está ligada, está distante, né? mas está ligada, exatamente. Estou sacando, sacando. E também ela tem uns contatos com o Orestes, assim, ela espera que o Orestes retorne para vingar a morte do pai, né? E aí tem uma outra coisa que é bem importante do espetáculo, que é um pouco do mito, que é uma diferença entre as duas gerações. Tá, essa coisa do conflito geracional. Isso, o conflito geracional. Que é, o Agamemnon e o Clitemnestra, eles fazem parte um pouco dessa tragédia que a gente poderia, né? Que é uma primeira imagem que a gente tem da tragédia, né? Da tragédia antiga, de que você sofre sangue, né? Tudo em excesso. E Electra e Orestes não. Eles seriam uma espécie dos adolescentes da nossa época. Sim, já vem uma outra geração. É uma outra geração, tem um outro pensamento. Né? O ato de... Né, um ato violento está nas duas gerações. Porque Orestes vem e acaba matando a Clitemnestra. Mas são de modos diferentes. De maneiras diferentes. Legal. Vocês estão fazendo no Ecum? Isso, nós estamos fazendo no Teatro City Ecum. City Ecum. Que também é um espaço muito legal. Mas é o antigo Teatro Fábrica, que fica ali na Rua da Consolação. Na Rua da Consolação, bem em frente ao cemitério. Bem em frente ao cemitério. Em frente mesmo. Não vai entrar do lado errado. É para o outro lado. É do outro lado. Para a esquerda. Que dias? Nós estamos de sexta, sábado e domingo. Num horário mais cedo. A programação do teatro está bem extensa, então a gente está num horário mais cedo, que é sexta e sábado às 19, que é às 7 horas, e domingo às 18 horas. Então, sexta e sábado às 19, domingo às 18 horas. Às 18 horas, então, isso. City Ecum, Rua da Consolação, não sei o número lá, mas é em frente à porta do cemitério. Desculpa que eu também não... Tem estacionamento perto, ali fácil de estacionar, é um teatro muito gostoso. O teatro está bem gostoso, tem mais 2 espaços, então quem quiser olhar a programação do teatro é bem legal. Tem um cafezinho que é uma delícia. Muita coisa rolando nesse teatro, aliás, e espetáculos de altíssimo padrão. Isso, ele veio com essa proposta, né? Ele faz parte do Centro Internacional de Pesquisa Teatral, então ele tenta olhar os espetáculos de um modo pedagógico também. E agora, como ele teve essa inauguração, ele pegou todos os grandes espetáculos que tem pesquisa e que também estão acontecendo em São Paulo, e aí colocou na programação, assim, então tá bem legal mesmo. Legal. E vocês ficam lá até? A gente fica até dia 26. Dia 26. Isso. Mais 2 semanas. Mais 2 semanas. Essa mais 2. Essa mais 2 semanas. Maravilha. Faganiello, foi um prazer te receber, Irina. Beijão. Posso agradecer também? Por favor. Agradecer, tem nossos 2 apoiadores. Fomento, inclusive, né? Isso, na verdade a gente já finalizou. Acabou? Mas o Atridas fez parte do fomento. Ele foi um terceiro momento do fomento nosso, sim. Agora, essa segunda temporada a gente já finalizou, mas já pensando em novos projetos. Né? A gente já tem projetos aí engatilhados. Fiquem espertos, em agosto, setembro, já estaremos com um novo projeto. Por favor, traz pra cá. Sim, vou trazer pra cá. E aproveitando, então, eu quero agradecer o pessoal do Tampopo, que fez o cabelo da Clitemnestra, Orestes e Electra, que tem uma diferença. Acho que é legal quem quiser ir lá conferir, que está na dramaturgia também, está no mito, então a gente resolveu assumir isso. Então, agradecer o Jonas, da Tampopo, e também o pessoal das Meias Calças Lupo. Meias Calças Lupo, essa é de lá? Essa não é de lá, mas tudo bem. Mas de todas as atrizes são. Tá bom. Faganiello, Maria Emília, obrigado. Obrigada. Hein? Tchau, até a próxima. Dá um abraço para a turma lá. Pode deixar.